Nós estamos começando hoje o nosso programa Provoca Ação pelo site Voz MT e nós queremos agradecer você que está aí assistindo a gente aí no seu televisor ou na sua internet, seja ela pelo celular ou em qualquer meio de comunicação. Nós temos hoje 2 convidados aqui e estamos numa possibilidade aí de ano que vem ter eleição, né? Eleição para prefeito, eleição para vereador. E nós estamos com 2 convidados aqui que vai aí mostrar o caminho para você que está aí pretendendo trilhar no ano que vem para uma política, né, Carlos? Eu estou aqui já com o Carlos, meu companheiro de bancada, para que a gente possa começar aqui esse podcast de hoje. Carlos, quem são nossos convidados de hoje? Hoje, com grande honra, recebemos o amigo, colega, diretor da nossa ESA Mato Grosso, Douglas Ibarra, a colega também doutora, advogada, mas também especializada no marketing eleitoral, no planejamento, estratégia de políticas, assessores. Então eu acho que nós que estamos debatendo política, Neto, hoje um dia especial, porque é capacitar esses players que ajudam os eventuais candidatos no futuro a fazer um bom trabalho, que é depois buscar o resultado que é sendo eleito, né? Mas antes disso tem todo um preparo e esse é o momento. Até a escolha do partido, a preparação da campanha. Então não tinha pessoas melhores para a gente trazer aqui para tratar sobre o assunto como os nossos convidados de hoje. Eu quero aqui agradecer ao doutor Douglas pela presença aqui no programa Provocação e também agradecer à doutora Mariana. E nós vamos começar esse podcast de hoje muito felizes, porque como a gente tem um pouco de experiência política, a gente sabe que talvez é muito mais difícil você fazer a preparação política, escolher o partido, fazer o seu marketing, fazer com que as suas propostas cheguem até o eleitor. Às vezes é muito mais difícil do que você ir lá buscar o voto. E hoje nós estamos muito felizes porque nós temos aqui 2 convidados que vai esclarecer isso aqui aos nossos internautas que estão aí do outro lado nos assistindo. Afinal de contas, esse é o nosso propósito aqui. Mas eu fiquei sabendo aí, estou sabendo que vai ter um evento aí onde vocês vão poder mostrar todo esse aparato de situações para que esses candidatos, os pretensos candidatos, possam estar preparados para a eleição. Como é que vai ser, aonde que vai ser, como será? Explica pra gente aí, quem começa aí? Vamos, primeiras damas. Obrigada. Damas. Primeiro agradecer ao Neto e ao Carlos pelo convite, pelo espaço. Eu acho que esse ano, né, anterior à eleição, é um ano de preparação. Eu acho que é o momento mesmo das pessoas, dos pré-candidatos e pessoas que estão em mandato, querem buscar uma reeleição, se prepararem, né? Eu sempre friso a importância de um planejamento antecipado. Eu acho que é o grande segredo de campanhas mais baratas, né, e campanhas de sucesso. São, efetivamente, o planejamento prévio, né? Então, falando um pouquinho do nosso evento, né, eu e o Douglas, a gente sempre troca figurinhas, conversa da importância, né, de fazer eventos para conhecimento, aperfeiçoamento, networking, e aí a gente chegou, né, a esse workshop, né, Eleições 2024, focados aí para pré-candidatos, né, vereadores, prefeitos, assessoria também, né, desses candidatos. E aí eu vou comandar, né, a parte da comunicação e marketing político, junto com o nosso convidado, que é o Rodrigo Nunes, que é um cientista político de São Paulo. E o Douglas vai comandar aí, junto com o Dr. Elton também, a parte jurídica, né? A gente traz essa necessidade dessa interdisciplinaridade, da gente pegar a comunicação, que é extremamente importante, mas também fazer da forma correta, né? Seguir a legislação e essa é a ideia. Vai ser no dia 24, já gravando aí para vocês anotarem na agenda, dia 24 de novembro, né? Das 8 às 18, a gente vai ter almoço, coffee break, uma oportunidade também para fazer networking e vai ser aqui em Cuiabá, né? Evento presencial, no Hotel Delmont, e depois a gente também pode estar passando as informações, né? O link para compra e também fico totalmente à disposição para a gente tirar qualquer dúvida nas minhas redes sociais. Tudo é o meu nome, Mariana Bonjour. E a gente conta aí com a presença de quem, né, se interessar pelo evento, né, Douglas? É porque a política é o seguinte, às vezes você vai fazer a pessoa eleger, você vai mostrar o caminho, mas só que ele pode ganhar e não levar. O que pode, o que não pode, e também o pós, né, da eleição, a prestação de conta, não é isso, Douglas? Exatamente, Neto. Primeiramente, eu quero parabenizar aqui ao Carlos, ao Neto e todas as pessoas envolvidas pelo podcast. Sou um ouvinte assíduo. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite.
E é importante a gente explicar um pouco de onde surgiu a ideia do evento, né? Eu já tenho uma sinergia bem forte com a Mariana, tivemos outras oportunidades profissionais, acadêmicas, e a gente resolveu fazer... Nós tínhamos a necessidade de trazer uma proposta prática. A gente sente falta disso em Mato Grosso, no sentido de democratizar as informações. Muitas vezes nós, advogados, temos uma linguagem um pouco mais pesada, mais técnica, e a gente não consegue, através dessa linguagem, chegar às pessoas que realmente se interessam pelo assunto, que são os candidatos, né, os pré-candidatos, os políticos que querem, de repente, renovar os seus mandatos. Então, a iniciativa do evento surgiu a partir daí, né? Nós precisamos de um evento eminentemente prático. E é por isso também que não é um evento necessariamente destinado a advogados. É um evento que tem como público-alvo assessores parlamentares, pré-candidatos políticos e a atual classe política que queira, de repente, renovar o seu mandato. Então, a gente pensou inicialmente, nós estruturamos o evento em duas grandes partes. Nós vamos ter a parte do marketing político, que vai tratar de todas as estratégias de comunicação, que eu sei que isso, né, todos nós sabemos da importância disso para uma campanha eleitoral, e nós teremos um segundo momento que é tratar de aspectos que envolvem necessariamente ali o aspecto de um planejamento para uma campanha eleitoral em sentido amplo, né? Como que eu vou tratar das finanças, como que eu vou tratar do orçamento específico, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer nesse período, né? Trataremos de condutas vedadas, que é um assunto muito importante e sensível neste momento, inclusive. É claro que isso vai percorrer o ano eleitoral, mas desde agora, especialmente aqueles que já estão exercendo um mandato político, precisam estar atentos às condutas vedadas. Aspectos de pré-campanha, aspectos de prestação de contas, pontos sensíveis, vão ser trabalhados. Então, a gente sempre gosta de falar, e eu e a Mariana temos essa convicção, da sinergia necessária entre a equipe de marketing e a equipe jurídica, né? E também a equipe contábil, né? Acho que são três grandes pilares de uma campanha política. Então, se a gente não consegue ter uma sinergia razoável nessas três áreas, algum ruído vai ter ao longo da campanha. Então, a gente quer desmistificar essa relação, dizer que essa relação precisa estar próxima. Então, nosso desafio vai ser trazer uma visão mais focada na prevenção e focando na real necessidade de trabalharmos de forma interdisciplinar, como disse a Mariana, e de forma sinérgica entre as equipes que estão trabalhando na campanha. Eu acho que acertado o evento, né? E aqui confesso já que eu sou telespectador já dos trabalhos, dos workshops que a doutora Mariana vem fazendo. E principalmente essas novidades que trazem, doutora, principalmente falando aí dessa legalidade que o doutor Douglas está falando, mas assim de explorar um momento que agora está até um campo aberto. Muitos candidatos esquecem a pré-campanha e principalmente as ferramentas gratuitas que está disponível na nossa rede mundial aí de computadores, aplicativos e as redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto do marketing político pré-eleitoral. O que se pode fazer e o que o candidato agora deve já começar a pensar e até executar. Perfeito, Carlos. Eu falo assim, o período de pré-campanha, para mim, até porque a campanha hoje a gente só tem 45 dias de campanha. Então, o que se dá para fazer 45? Mais, né? O que se dá para fazer 45 dias? Eu falo que a pré-campanha é a oportunidade que o pré-candidato ele tem para construir essa reputação, porque em 45 dias você não consegue, né? Você tem que manter, você tem que administrar, né? Você já tem que chegar na campanha conhecido, né? Com os seguidores já, não é nos 45 dias buscar, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, defina um pouco o seu propósito, a sua pauta de atuação e se faça conhecido nessa pauta, entendeu? Para as pessoas, você ter mesmo a reputação e ficar conhecido. Vamos supor que o Neto quer se candidatar. Neto vai defender o quê? Né? O que efetivamente ele vai entrar na política, ele vai
vai lutar pelo quê? Dentro, por exemplo, de uma Câmara Municipal, né? Sim, sim. E pautar e mostrar que suas propostas, seus projetos, né? Então, esse é o momento. Até porque não dá para chegar ali e defender tudo, né? Você tem que ter uma linha. Eu falo exatamente isso. Quem fala de tudo não fala de nada. Fala de nada. Então, você entra ali e vê, não, mas uma hora ele começa a defender a causa animal, daqui a pouco ele fala de educação, daqui a pouco ele fala do agro, então ninguém entende o que é, né? Fica inconsistente, né, o candidato. Exatamente. E assim, a pré-campanha, eu sempre falo que a gente tem que tomar 2 cuidados em relação até, aí tomando um pouco do espaço, né, que cabe ao Douglas, que é o jurídico. Você não pode pedir voto, obviamente, então tem que tomar cuidado, né, para não usar esses tipos de palavras e tomar cuidado com gasto excessivo, né? Você pode fazer impulsionamento tranquilo, que é uma dúvida que muita gente faz. Doutor, eu posso fazer impulsionamento em pré-campanha? Gente, tranquilamente, né? Só tomar cuidado para não gastar, que foi até o caso também da nossa senadora, né, aqui do Mato Grosso, Selma, que gastou mais, tanto na pré-campanha, né, e isso aí fez com que... Uma campanha extemporânea, Exatamente. né? Então, só ter cuidado para não pedir voto, né, e ter um gasto aí excessivo, né, mas é tranquilo. Eu falo assim, utilizem todas as ferramentas que estão ao nosso favor, todas as redes sociais, a importância de você estar em multicanais, porque cada pessoa, cada tipo de público, né, gosta mais de um canal, né? Então, entender também o seu público, o meu público é mais jovens, então é importante você estar no TikTok, né? Meu público às vezes é um pessoal mais velho que gosta mais de Facebook, você não pode dispensar, né, estar presente no Facebook. Então, ter esse conhecimento do seu público-alvo, né, para ver a melhor mensagem para atingir a pessoa que você quer, né, não vai falar de tudo ao mesmo tempo e para todo mundo, não, foca, melhor fazer um trabalho menor e de qualidade do que você falar tudo e não conseguir atingir e fidelizar, né, o seu eleitor. Porque às vezes a pessoa é candidata a vereador e sai falando que ele vai cuidar da saúde, educação, que seria a obrigação do prefeito, né? Ele acaba atrapalhando. E voltando aí à área jurídica também da campanha, é tão ruim você disputar uma eleição, você não tomar esses cuidados, e você se elege, você não vai ter um sossego. Você vai ficar ali o mandato todo correndo o risco de ser cassado, você não vai nem trabalhar para a sociedade direito, porque você está cuidando do seu mandato ali através de ações judiciais. Né? É isso que o senhor vai lá para prevenir e não deixar isso acontecer. Exatamente, Neto. Até dar um testemunho aqui do porquê que eu me achei assim num ambiente de grandes incentivos em relação à atuação no eleitoral. A minha advocacia começou em grande medida na parte penal. Né, a minha carreira acadêmica, eu sou professor efetivo da faculdade da UFMT, a minha cadeira é Direito Penal, e muito por conta disso a minha trajetória da advocacia começou na área criminal. E, por destino, comecei a atingir, em alguma medida, a classe política. Né? Então, assim, políticos que estavam enfrentando não só ações penais, decorrência de aspectos que vieram lá do mandato, às vezes ações de improbidade também, naturalmente já vem quase que casada com as ações penais, e isso eu comecei a pensar como que eu posso trabalhar com que esse cliente, desde o início da sua trajetória política, passa a ter parâmetros de trabalho para que evitem esses problemas, às vezes até pós o mandato. A gente sabe que às vezes acaba o mandato político, mas o CPF está comprometido por conta de inúmeras outras situações. Né? Então, isso nos eleva a trabalhar o direito eleitoral necessariamente, como você bem disse, Neto, numa pegada preventiva. Não é isso? Muito se diz hoje sobre governança em matéria eleitoral, em compliance na parte eleitoral, ainda é um debate ainda incipiente no Brasil, mas o que se quer dizer através disso é que as metodologias de trabalho por advogados, contadores, publicitários, estejam pautadas em mecanismos de prevenção. Então, quando eu tenho um advogado que está muito comprometido, e eu compartilho isso inclusive com o meu parceiro de trabalho nesse evento, que é o Dr. Elton, quando eu penso e dou mais importância em termos de estratégia de trabalho para a parte preventiva, pensar com regularidade a fase do registro, pensar com afinco a parte de propaganda eleitoral, pensar com afinco a parte de prestação de contas, para que não haja furos, eu estou necessariamente direcionando a minha atuação para que o candidato político, o cliente, não erre. Ele permaneça no âmbito regular e não tenha problemas futuros. É claro, se você tem um problema, se tiver que se defender, tiver que ajuizar alguma coisa em relação ao adversário, você tem que ter um preparo, e acho que isso é natural de qualquer
advogado que trabalha na área eleitoral. Agora, a grande pegada, a grande perspectiva hoje no direito eleitoral contemporâneo é destinar a nossa atuação, em grande medida, para aspectos preventivos. Isso casa e justifica essa sinergia com a parte do marketing político. Porque a depender de como esse marketing se posicionar ao longo da campanha, eu posso ter ruídos ou não em uma propaganda indevida, eu posso ter, inclusive, situações que vão comprometer o próximo mandato. Uma situação que me parece hoje que eu tenho alguns clientes que estão passando por isso. Desafios, atuais prefeitos, gestores que estão exercendo o mandato político. Né? O que eu posso fazer enquanto um prefeito de um município, já se posicionando para a reeleição? O que eu posso, o que não posso fazer? Existe uma palavra mais sensível ainda. Mais sensível ainda. Os senhores que entendem também de direito eleitoral vai perceber que existem algumas situações muito delicadas. Além de ser vidraça, né? Todo mundo de olho ali. Abuso de poder político. Inauguração, né? De uma coisa, promoção outra. Pessoal. Inauguração de obras. Você confundir o marketing da gestão com o marketing pessoal do gestor. Então é muito cuidado. Eu tenho conversado muito com os meus clientes sobre isso. Então, aí nós retomamos a mesma ideia. Né? Se a gente consegue pensar em aspectos preventivos, eu estou preparando esse candidato para que ele tenha um processo de campanha eleitoral dentro da legalidade, que não sofra as consequências duras que são de um processo político cheio de irregularidades, não vai enfrentar uma improbidade, não vai enfrentar uma ação penal, não vai, de repente, até perder o mandato, né? Às vezes arduamente conquistado. E ainda é mais complexo esse assunto na questão de jurídica, de candidatura, doutor, porque, veja bem, às vezes você presta um serviço para o majoritário, para o prefeito que está no mandato. Vamos dar um exemplo do prefeito que está no mandato. Mas ele tem um monte de assessor ali que pode acometer alguma coisa que possa atrapalhar a campanha do majoritário, né? Isso aí também, por isso que vocês falam que tem que ser não só o candidato, como a assessoria também, que é importante estar participando desses eventos para poder estar preparado para não deixar o candidato a prefeito, ou a governador, ou a senador, ou quem quer que seja na majoritária ali, ou até mesmo vereador, em situações de saias curtas, né? Exatamente, porque eu ainda falo, quem está em mandato também, né, não tem tempo para ficar checando o que vai, até porque isso é responsabilidade da comunicação, né? E eu sempre falo, as pessoas às vezes falam, Mariana, eu acho bom que você, além, né, de ser consultora de comunicação, você é advogado, porque isso tranquiliza a gente em relação à comunicação. Então, por exemplo, todo material que vai ser divulgado, eu trabalho bastante com órgãos também, né? Prefeitura, enfim, passa por mim para aprovação. E não é só, o vídeo está bom, ele está cumprindo o objetivo, né? Mas tem algum problema, né? Igual uma coisa que aqui em Mato Grosso as pessoas estão fazendo muito, mas é porque não teve nenhum problema ainda. Mas outros prefeitos aí no Brasil estão tendo um problema que eles fazem aquela collab, que posta junto ali a prefeitura com o prefeito. Gente, isso é claramente um caso de promoção pessoal, né? O Ministério Público tem pedido para retirar essas publicações e aqui muitas prefeituras aqui do nosso estado têm feito isso. E quando eu conheço, às vezes nem é meu cliente, mas eu conheço o prefeito, eu dou uns toques para não precisar passar por essa, porque isso cai na mídia, todo mundo começa a falar que ele está se aparecendo, enfim, não precisa, é uma coisa que a gente pode evitar, né? E aí é um trabalho preventivo que a gente acaba fazendo também, né? E esse é um aspecto interessante porque às vezes o político não precisa de uma conduta dessa, né? Pautar já tá muito bem. Às vezes até de forma sem saber exatamente o que está fazendo, mas às vezes o político tem um estofo, tem material que pode ser trabalhado, explorado dentro da legalidade. Ele não precisa utilizar de estratégias que vão complementar, inclusive, já a sua campanha. Então, é complicada essa fase. Por isso que veio, inclusive, justifica o evento nesse momento, exatamente para a gente começar a discutir e fomentar esse tipo de debate já nessa fase. Vou dar um pequeno exemplo sobre isso aí, por exemplo. Às vezes, está acontecendo aqui em Cuiabá, por exemplo, em nível de estado aí, quando o governador ele foi atingido pessoalmente, a assessoria do governo fez a defesa. Uhum. E aí já deu problema, quer dizer, ele sofreu um ataque pessoal, mas não era para ser com do Estado fazer a defesa. Exato. Isso aí já dá também improbidade administrativa, né? É isso, Carlão? O mundo hoje está muito rápido, né? Exige muita rapidez, muita resposta
imediata e cresce a importância de profissionais multidisciplinares, né? Eu acho, igual a doutora colocou, o Douglas também, e os agentes políticos, principalmente os chefes do executivo, tem que ter essa noção ao contrário, eu falo, de descentralizar. E aí até reforçando a importância de capacitar seus assessores, principalmente seus secretariados, a parte de comunicação, a parte jurídica. Então, este momento agora, não só de capacitar, mas também de planejar, já alçando voos para o ano que vem. Tudo isso daí vai fazer parte da capacitação que vocês estão colocando, mas eu queria, assim, doutora e Douglas, qual que seria o boom do momento? O que 2024 a comunicação e o jurídico está preocupado que não pensou em 2020 e 2022? Eu acho que, assim, em 2020, a gente teve uma eleição um pouco diferente por conta da pandemia, né? Foi uma eleição muito já de rede social por conta das restrições que estavam tendo na pandemia, mas tá cada vez mais digital, né? A nossa vida, a gente está vivendo num século completamente digital. A questão do impulsionamento tem vindo muito forte, porque você gasta, assim, proporcionalmente um dinheiro muito menor para atingir um número maior de pessoas, né? Porque isso foi diferencial. Você atinge muita gente na internet, diferente de uma TV, por exemplo, que alcança mais pessoas, só que você tem o seu tempo restrito dentro de uma campanha eleitoral, né? Então, eu coloco, assim, o diferencial do digital, né? Principalmente essa questão de impulsionamento, que eu acho que é uma coisa que a gente vem se profissionalizando desde 2020, mas que nas eleições de 2022 foi muito forte para deputados, governo, e eu acho que vai ser um diferencial para as eleições municipais do ano que vem. Então, mais uma vez, a importância, eu falo, da gente entender um pouco o público e, no impulsionamento, segmentar corretamente. Se eu sou um vereador que vai lutar pela educação, vamos buscar entender um pouco os problemas ali da educação, que, por exemplo, educação, os professores, alunos, né, esse público ali necessita, e na hora de segmentar, fazer o impulsionamento, os anúncios, né, focar para o público ali. O que adianta, às vezes, você, vou tentar conquistar um público que não é o meu, vai gastar dinheiro, né, e não vai ter um retorno né, considerável. Né? Então, na parte da comunicação, eu coloco a importância dos pré-candidatos estarem, né, saírem um pouco também da política tradicional. Isso eu falo que é concomitante, eu nunca vou falar pro candidato ali ficar só no digital. Eu acho que o porta a porta, o contato visual, né, a ida ali a bairros, né, já que a gente está em municipal, a bairros, a regiões ali dentro de um município, não muda. É importante você ter, né, esse contato próximo com o eleitor, mas continuar o contato via internet, por mensagem, porque a gente é restrito, a gente não tá em todo lugar a todo tempo. Não é onipresente, né? Então, dentro de 45 dias, às vezes você nem consegue ir em todo lugar que pedem para você ir. Então, ir uma vez e no outro você mantém o contato ali por mensagem, sua equipe, né, tá ali junto, respondendo. Muita gente ainda está na política tradicional, não tem candidatos, muitos vereadores que nem têm rede social, mas a importância aí de se atualizar e estar também presente, né, no digital. E essa busca incessante por seguidores, doutor? O candidato pode agora fazer as loucuras aí para aparecer, fazendo dancinha no TikTok, ou até mesmo ampliando, dando entrevista, indo em televisão, falando em rádio. O que pode e o que não pode fazer agora? Olha, acho que a gente precisa pensar em protocolos de conduta para os candidatos e pré-candidatos políticos, né? Então, assim, é o que nós dizíamos anteriormente. Existe um limite, claro que você não tem como engessar o candidato, né? Não vai dar uma entrevista, não vai participar de um podcast, não vai, de repente, participar de um programa televisivo. Agora, a nossa preocupação que nós lidamos com a parte jurídica não é exatamente em participar, é o que vai ser dito nesses momentos, né? Então, é por isso a necessidade de um apanhado interdisciplinar, como bem disse a Mariana, da parte de marketing, o que é possível fazer. Às vezes o marketing, né, ele faz um planejamento, é possível que nesse marketing é como se fosse um scanner, né? Passasse um filtro jurídico, cuidado aqui nessa fala, cuidado nessa questão. Porque uma coisa, e isso eu já queria realçar também, acho que um aspecto que vai se tornar, e vai continuar sendo quente para o próximo pleito, são as fake news. Né? Em que medida as campanhas políticas estão preparadas para, primeiro, não proferir fake news e para combater fake news? Quais são os instrumentos jurídicos para isso?
Quais são as minhas ferramentas de trabalho dentro da campanha para que evite esse tipo de denúncia? Né? O que eu estou fazendo? O meu marketing está bem alinhado? Né? Eu vou propagar uma notícia que eu não tenho conhecimento da sua origem. A gente sabe que isso está normatizado, isso tem instrumentos para se combater, mas qual é o nosso dever de casa? O que pode ser feito do ponto de vista prático? Né? E eu gostaria esse ponto também. Um outro ponto que eu acho sensível para o próximo pleito, participação de mulheres na política. Esse é um assunto sensível, é uma pauta que precisa ser, nós também, do público masculino. Nós precisamos começar a fomentar esse tipo de debate com mais força dentro das agremiações. O que a gente sabe que isso aconteceu e acontece em grande medida, são os mandados laranjas, as candidaturas laranjas. Isso tem as respectivas repercussões também no nível jurídico. Então, em que medida a gente pode fomentar essa participação de política, essa participação das mulheres? Quais são os instrumentos que eu posso utilizar para favorecer e para incrementar ainda mais a participação das mulheres na política? Esse é um outro ponto. Fake news, participação de mulheres na política. E eu citaria também, dentre outras coisas, a necessidade talvez mais premente de um planejamento orçamentário e financeiro. Eu acho que quanto mais você foca a sua atuação nessa perspectiva, menos dor de cabeça você vai ter em relação à prestação de contas. A prestação de contas é uma caixinha de Pandora, né? Assim, a cada pleito surgem aí novos paradigmas, novos cases, né? Mas eu acho que uma regra que nós precisamos estabelecer é planejamento. Quanto mais planejamento eu tenho, quanto mais eu sei dos limites que são impostos pelas normas jurídicas, até onde eu posso ir, quanto posso gastar, com que gastar, quanto mais amarrado eu tiver em relação a esse assunto, menos dor de cabeça eu vou ter ao longo e durante a prestação de contas. Fechando só essa questão toda que você está falando, doutor, lembrando a todos que nós tivemos uma proposta de mudança de uma mini-reforma, que na verdade era hiper, por isso que até não foi aprovada, e muita gente está nesse impasse, né? Porque essas alterações de legislações, né? Até a gente que é operador de direito, a gente fica meio tonto ali, fica na dúvida se realmente vai valer para essa, para aquela, todo. Mas frisando aqui que não passou a mini-reforma, né? Passou na Câmara, mas não foi para votação no Senado. Mas é bom a gente atualizar, principalmente essa perspectiva que você falou. E aí já falando até de prestação de contas, às vezes não tem nem mudança de pleito. A gente vê alguns julgados que começaram com alguns juízes e já houve alteração do pleno e entraram um substituto com pensamento diferente. Inclusive agravando essa questão de precificação e a questão até da transparência na prestação de contas. Então, pessoal, mais uma vez aí reforço a necessidade de capacitar, se atualizar, né? Eu sou apaixonado por atualização e eu acho que essa é um requisito de todo profissional estar se atualizado. Não vai aprender, mas tem que ir para se atualizar. Exatamente. Então, é o que eu diria, é uma caixa de Pandora aí, nós estamos falando aqui da prestação de contas, e fato, uma mudança da composição de um tribunal já começa, de repente, a ter algumas arestas, algumas divergências, o que era uma regra no pleito anterior agora não é mais. Então, isso reforça a necessidade de a gente pensar com estratégia, com planejamento, e a questão da reforma, inclusive, nós esperamos estrategicamente para divulgar o nosso evento, até a gente ter uma posição se ia ter ou não a mini-reforma. Porque se tivesse a mini-reforma valendo, acho que talvez o evento teria uma outra cara, né, Maria? A gente teria que obrigatoriamente... Né? Teria que ter um espaço ali para tratar das regras. Então, depois que a gente, saiu a notícia que não vai valer para o próximo ano, então a gente começou a trabalhar com mais tranquilidade em temas que a gente já queria trabalhar. Então, acho que vai ser um evento, uma oportunidade para todos. Todos aqui estão convidados, tá? Acompanhe aí, nós vamos disponibilizar os links do evento para todos. Ali você vai ter as informações, o conteúdo programático, né? 24 de novembro, no Hotel Delmond, aqui em Cuiabá, evento exclusivamente presencial. Se quiserem também obter informações através do meu Instagram, @DouglasIbarra. Então vai ser um grande prazer encontrá-los por lá. Nas nossas redes sociais, hoje já está lá a postagem nossa lá, inclusive com a fonte lá de inscrição para o curso de vocês. E falando em política, por exemplo, onde a gente está tratando esse assunto de precaução, existe muitas minúcias nesse sentido, porque o candidato ele tem que estar bem preparado para não ter problemas depois, como eu já disse anterior.
por exemplo, hoje tem a doação de campanha. Até isso tem a percentagem, não pode chegar e falar, eu vou te dar aí tanto. Tem que saber a percentagem que cada doador pode dar, em cima do que ele declara, imposto de renda, é mais ou menos assim, não é? Exatamente. Então, a questão da doação também, eu até curioso para ver se a parte da comunicação tem algum tipo de estratégia para a gente poder atrair doadores de campanhas, mas seja como for, é um ponto delicado também, né, doutor, nessa fase de você estabelecer os limites ali para o candidato, olha, cuidado, a especificidade em relação à pessoa jurídica, pessoa física, quais são os limites, então tudo isso precisa estar no radar da equipe jurídica da campanha. E a prestação de conta não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é complicadíssimo. É complicado. E a doutora Mariana vai ter muito trabalho aí na questão do marketing político, porque hoje, se a gente for fazer uma análise no Brasil, eu acho que deve ter 30% que foi eleito só com marketing amador, né? Uhum. Imagina se profissionalizar, tiver lá umas aulas com a doutora Mariana lá e ele se preparar, então vai ter muito mais candidatos que irão ser eleitos pelo marketing de telefone, aquela coisa que você falou, não despreza a campanha pé no chão, mas o marketing eu acho que é 70%, né? Hoje, por isso que eu destaquei a importância do digital, porque acho que todo mundo, né? A gente está vivendo num século cada vez mais conectado. E uma coisa que eu sempre destaco também, Neto, é o uso do WhatsApp. Às vezes a gente fala, rede social, YouTube, Instagram, Facebook, mas a rede, eu considero, né? Tem gente que não considera o WhatsApp uma rede social, mas efetivamente é uma rede social. Que pode ser até impulsionado agora, né? Exatamente. E que você faz o contato ali 1 para 1. O Instagram, essas vezes, se você postar um conteúdo ali, você não tem a certeza que vai ser entregue. Tem toda a questão do algoritmo, pode ser que você poste e eu não vejo o seu conteúdo mesmo que eu te siga, né? Uhum. No WhatsApp, não. Vai chegar ali para você no privado ou por uma lista de transmissão, você obrigatoriamente vai ver, o Douglas acabou de mandar uma mensagem, né? Eu abro, já respondo. Então, você tem essa segurança, essa efetividade de você visualizar o conteúdo e a mensagem que você, como candidato, né, quer passar. Então, eu sempre falo, não esqueça do WhatsApp. Coloque ali, às vezes, você pegue um número, compre um chip para a sua campanha, coloque um número à disposição nas redes sociais para que o eleitorado converse com você, tire dúvidas, né? Esteja próximo e você esteja mandando sempre informação. Não conta só com esses aplicativos. Esses aplicativos, de vez em quando, pode ficar fora do ar, às vezes dá um problema, né? Tenha o WhatsApp como um meio de comunicação efetivo ali. Criação de grupos. Grupos, às vezes, é ruim, que é muita mensagem, né? Mas criar listas de transmissões segmentadas, às vezes, por cada interesse, né? Isso é extremamente importante. E assim, já falando nisso até, doutor, a gente está falando em equipe multidisciplinares, mas até para o pessoal que nos assiste, que aqui nós temos um público muito seleto, né, Neto? Sim. Prefeitos, vereadores, sempre comentam, sempre participam com a gente. Falando em planejamento e estratégia, o que um candidato médio tem que compor ali uma equipe de comunicação? Porque hoje a gente já vê a diversidade, inclusive ontem, até na palestra suas lá, até a figura hoje de um técnico de inteligência artificial. Aí nós já temos mídia, nós já temos tráfego pago. Então, eu queria que você falasse isso, uma composição de uma equipe de um candidato médio tem que ter ali. Não, perfeito. E é isso aqui você colocou muito claro um candidato médio, porque a gente vai muito de acordo com a condição, né? Às vezes a pessoa não tem condição financeira ou qualquer outro tipo de ter uma equipe grande, né? Então, assim, você tem que ter... eu sempre falo, jornalista, eu acho que é imprescindível uma pessoa que tenha um bom relacionamento, saiba como lidar com a imprensa, tenha uma escrita correta, né? Hoje o social media, né, que é extremamente importante, então aquela pessoa que acompanha o pré-candidato, o candidato, ou quem está em mandato, faça ali, por exemplo, né, se tivesse um candidato aqui, o Douglas, uma pessoa para estar mostrando o que ele está fazendo, filmando as ações, né? A importância também de ter alguém com tráfego, como eu destaquei, a importância de um impulsionamento, é importantíssimo ter pessoas especializadas que saibam mexer no tráfego, até questão financeira, às vezes você coloca um dinheiro e aí a pessoa às vezes gasta errado, não entende muito o público, né? Que é o que a gente falou. Então, assim, você pode perder muito dinheiro se você quer contratar, às vezes, um funcionário mais barato, mas perde dinheiro porque ele não sabe efetivamente manusear ali a ferramenta, né? O impulsionamento.
pessoas, assim, esse seria o básico do básico, né? Mas a gente pode ter, geralmente a gente chama de analista de monitoramento, aquelas pessoas, imagina um candidato que recebe muita mensagem, então aquela pessoa que tá ali mesmo focada no relacionamento com o eleitor, responde as mensagens, responde os comentários, né? Para dar aquela proximidade, porque rede social também é uma via de mão dupla. Não adianta você, chego, só posto a mensagem e não respondo as pessoas que interagem comigo, que querem saber, né? Então, a importância de ter alguém ali. E eu falo a importância de ter alguém focado em conteúdo, então que pense estrategicamente, entenda ali o propósito do candidato, o objetivo, e a partir disso, quais são os melhores conteúdos para atingir as pessoas que eu quero atingir. É um vídeo, né? É um conteúdo em determinado local, é uma entrevista com alguém específico, né? Uma pessoa que tenha capacidade estratégica, né, de fazer com que você faça as ações para chegar ao objetivo desejado, né? Lógico que eu sempre falo, para montar a equipe é sempre não falo que é uma dificuldade, mas é uma caixinha de surpresa, porque vai muito com a condição do candidato, porque às vezes a gente tem uma pessoa e aquela pessoa tem que ser uma equipe, né? Eu sempre brinco, tem que fazer de tudo um pouco, né? Mas eu destacaria essas 3 pessoas, assim, que seria um mínimo, né, para fazer uma campanha, assim, bem feita. Mas a gente sabe que, geralmente, às vezes, uma pessoa tem, né, uma condição, às vezes, tem uma pessoa e aquela pessoa faz de tudo, filma, escreve textos, faz legenda, edita vídeo, né? Então, vai muito também da condição da pessoa. Mas, assim, mudou muito a política, né? Porque, veja bem, antigamente você elegia e aí você ia montar a equipe. Agora você monta a equipe e vai para o campo. Né? E quando você elege, você já chega com a equipe já. Né? E cada vez aprimorando mais, cada vez você buscando mais pessoas capacitadas para que aquele trabalho que fez você chegar ali não ter... Continue, né? E você não perde, né? Alguma coisa, por exemplo, o avanço que você chegou ali não seja diminuído. Então, assim, quer dizer, mudou bastante, né? Antigamente você elegia e depois montava equipe. Além disso, você tem que ter a equipe que vai cuidar daquilo que você propôs a fazer, né? Que seria o mandato, fazer aquele trabalho lá. E você acha que de agora para frente, quem não fazer isso aí, quem não acompanhar com marketing, não entrar na rede, não ter uma boa assessoria jurídica, não ter uma equipe dessa preparada, vai ser difícil eleger, né? Uma coisa que você falou, Neto, que eu estava até conversando ontem, que eu também estava participando de uma entrevista, e eu falei que as pessoas que se programam, né, elas já estão montando equipe agora, né? Porque a gente tem 2 problemas. Quando você chega lá, perto da campanha, os bons profissionais, escassos, eles já estão contratados. Sim. E aí tem muita pouca gente. E o que acontece? Essas pessoas, por ser poucas, elas começam a cobrar muito caro. Então, você contrata pessoas não tão qualificadas por um preço muito alto, né? Então, assim, eu já falo, já vai indo em busca mesmo de profissionais, faz ali já um contrato, né, prévio ali para já pegar pessoas boas num preço razoável, né? Porque as pessoas, campanha é isso, as pessoas também crescem o olho, querem ganhar, então já faz esse trabalho antecipado, né? E a importância de continuar, né? Entrou no mandato, uma equipe que teve sinergia, deu certo na campanha, né? Sente para estar ali fazendo um mandato bem feito, planejado, né? Organizado. Então, eu sempre falo quanto mais antecedência você conseguir escolher pessoas para trabalhar com você na campanha, até para te conhecer. Se você contrata uma pessoa uma semana antes da campanha, a pessoa não entende quem é você, quem é o candidato, o que ele luta, né? Pensa. Então, você precisa ter o mínimo ali de conhecimento, né? E contato mesmo para fazer um trabalho personalizado, que condiz com quem é o candidato, né? Aí uma dica já fazendo o jabá para a doutora, né? Eu, na minha visão, eu coordeno campanhas, né, na parte geral, eu já troco todos esses técnicos por uma terceirizada, uma empresa especializada no assunto. E a pergunta foi até provocativa para mostrar para os candidatos a quantidade de técnicos especializados nós temos numa equipe de comunicação. Então eu vejo que o caminho é procurar agências, procurar já grupos especializados para prestar esse serviço. Até porque você tem uma certeza de uma equipe qualificada que vai conseguir entregar esse trabalho para a pessoa. Senão fica aquele assessor que faz tudo, né? Tira foto, vira sombra, dirige, tem que tirar foto, tem que editar, tem que escrever texto.
E hoje o mundo rápido, com a velocidade que a gente está com a informação, não dá tempo. Mas é bom também, completando o que o Carlos está falando, é bom que o candidato vá nesses eventos, igual vocês estão fazendo, e tenha o conhecimento até para ele poder mandar, saber o que ele quer. Porque, de repente, ele contrata a equipe e não sabe o que ele quer, a equipe faz o que quer, e não é aquilo que ele pensa. Eu já estava conversando isso com o Carlos, assim, às vezes você não precisa ter você candidato, não precisa ter um conhecimento tão profundo de marketing, mas o básico para saber contratar, né? Na hora de contratar, o que você sabe fazer? Você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? Eu preciso que você faça isso, né? Ter um norte mesmo, o mínimo, para você também não ser enganado, né? Claro, ter uma pessoa que efetivamente vê ali também o histórico, o que a pessoa trabalhou, vê trabalhos antigos, você trabalhou com isso, deixa eu ver o conteúdo, se é um cinegrafista, deixa eu ver os vídeos que ele fez na campanha anterior, né? Ter esse cuidado na hora de contratar, para depois você não sofrer no meio da campanha, ter que ir atrás de outra pessoa, né, para fazer aquilo. E muitos, Neto, a gente conversa, você também é do meio, ele contrata um jornalista para fazer rede social. E aí depois ele fica satisfeito com a assessora de imprensa que está ali para fazer release, para cuidar de contato com os meios de comunicação, e ele fica exigindo que tenha like em cima do trabalho dele. Então, isso é para mostrar a grandiosidade desse tema que nós estamos abordando. Não só a comunicação, mas todo esse staff que apoia uma candidatura que quer ter resultado. É lógico que tem aqueles candidatos lá que é exceção à regra, que ele cata o celularzinho dele, começa a fazer selfie e tem um engajamento. Se você tirar aí no Brasil hoje, é um ou outro que faz isso. Mas corre muito risco também de ser processado, né? Muito risco. Então, essa preocupação do staff, cada dia mais, de profissionais qualificados e especializados nas suas áreas. E é um staff necessariamente interdisciplinar, né? Então, assim, quanto mais... eu gosto da palavra sinergia porque ela diz muito. Quanto mais em sinergia essas equipes, mais existem condições de existir uma linguagem única da campanha. Então, assim, eu não vou ter ruídos. A gente sabe que o marketing já tem que estar consciente que ele vai preparar o plano de marketing, vai precisar de um filtro jurídico, da mesma forma a parte contábil vai precisar de um filtro jurídico. Então, quanto mais em sintonia essas equipes, cada qual com as suas ramificações, mais sucesso tem o desenrolar da campanha. Aquilo que a gente já está falando aqui, quem se preparar, quem ir lá participar dessa palestra, desse curso que vocês estão fazendo, ele vai ter menos dor de cabeça. Porque eu acho que não precisa... A gente sabe que tem muitos candidatos que não têm poder aquisitivo grande. Ele está aí, ele tem um trabalho prestado, e ele também quer um espaço ao sol, e ele vai para a luta. E principalmente os candidatos aí que não têm uma estrutura para contratar a equipe grande, que é bom que faça esse curso, tenha o conhecimento do jurídico, tenha o conhecimento do marketing, como o Carlos falou aqui, muitos fazem só aqui pelo seu celular, mas é importante que ele tenha uma base para ele não fazer nenhuma contravenção aí, não ser penalizado, aí, de repente ele pode eleger e não assumir, né? Então isso é muito importante. Eu gostaria que vocês também falassem mais uma vez do evento, horário, local aí, para que os nossos internautas que estão assistindo a gente aí possa estar antenado aí e não perder. E falar das inscrições também, né? Quando começa, se já começou, aonde que faz, tá bom? Não, aí, tá fala ótimo. Aí pra gente. Vou retomando aqui, então, nosso evento Workshop Eleições 2024 vai acontecer no dia 24 de novembro, das 8 às 18, e lá a gente vai ter, né, Douglas, a gente tomou esse cuidado de fornecer coffee break, almoço, também um espaço para interação, networking. Então, é o dia inteiro, dá numa sexta-feira, esse 24 de novembro, estará eu, o Douglas, dele comandando a parte jurídica e eu a comunicação, eu com mais o meu parceiro Rodrigo Nunes, cientista político de São Paulo, e o Dr. Welton. Então, estaremos... As inscrições estão pelo link, podem fazer a inscrição que já abriu, a gente está começando a divulgar essa semana, mas já está aberta as inscrições desde semana passada. E assim, a gente fez por lotes, então quem também comprar antes, né, com antecedência, consegue um valor melhor. Então, a nossa recomendação é que já se inscreva, já garanta o melhor preço, né? Já se programe para estar em Cuiabá, quem não é da capital, para estar aqui conosco nesse evento, que vai ser uma grande oportunidade para você que
já está em mandato ou quer, né, se candidatar ano que vem, já ter as noções, já saber o que já dá para começar a fazer, né, se estruturar, se planejar para estar bem organizado aí no ano que vem. Esse é um ponto importante, a questão do networking, porque nós pensamos com cuidado isso, de favorecer e proporcionar um almoço coletivo ali dentro do Hotel Delmond mesmo, para que pudesse ter troca de experiências, né? Então, às vezes a dificuldade de um pré-candidato é a mesma de outro pré-candidato, às vezes um contato da pessoa que já exerce um mandato, às vezes uma pessoa que está começando na política pode aprender muito, às vezes uma conversa informal, né? Então, Um cafezinho ali, um cafezinho na hora do almoço, né? No intervalo dali dos painéis, eu consigo debater com uma pessoa que já tem mais experiência. Então, o evento também se projeta nesse sentido, né? A gente pensou também em limitar as vagas, então não é um evento de grande público, mas estrategicamente foi pensado nesse sentido. Essa proximidade entre os expositores e o público, para que haja uma interação, haja ali troca, né? Você tirar dúvidas em tempo real com quem está participando dos painéis. Então, essa proximidade. Então, por isso que o workshop, fazendo sentido a ideia do workshop. Não só numa perspectiva eminentemente prática, colocar a mão exatamente nas regras, na perspectiva, né? Você fazer com que criar a sensação de que a gente está preparando uma campanha política, do ponto de vista do marketing e do ponto de vista jurídico. Essa foi essa ideia que permeia o evento. E aí, até esquecemos de falar que tem um bônus aí. A gente vai fazer depois de 15 dias, vai abrir uma sessão online para as pessoas tirarem dúvida, porque às vezes ali a gente falta tempo, e se a gente deixa também com que tire a dúvida, a gente perde tempo no evento. Então, a gente vai deixar aí 15 dias para as pessoas revisarem os conteúdos, o material que a gente mandar, e aí a gente vai tirar, né, dar esse tempo aí para irem mandando dúvidas, e a gente vai fazer um evento online, né, para estar conseguindo individualmente estar tirando as dúvidas e ajudar aí, né, quem participar do evento, né. Às vezes você que está assistindo a gente aí, que vai ser candidato aí a vereador ou a prefeito, deve estar pensando, não, mas o dia todo ainda é pouco. Pouquíssimo. Tanto problema que dá a eleição. Eu estou aqui com o advogado Carlos, que ele sempre participa de eleição, e acontece muito em eleição, que vocês vão concordar comigo, o candidato ele está lá na rua, conversando com o eleitor, ele fala, o candidato, eu preciso fazer isso, posso? Aí ele, não sei, ele liga para o advogado, ele liga para o Carlos, no caso do Carlos fazendo assessoria jurídica para um político, não é assim? Ele nem sabe, não dá para saber tudo. Aí ele está lá na rua, surge, posso colocar essa placa aqui? Ah, não sei, aí ele começa a ligar. Quer dizer, é muitas coisas que tem que aprender, e não dá para aprender em um dia só. Isso aí leva meses até, porque é muitas minúciazinhas que tem que aprender. Então, é por isso que vocês estão fazendo nesse período aí, para ver se tem um aproveitamento maior, né? Para que as pessoas chegam ali e aprendem pelo menos assim a se defender, não só jurídico, como também fazer um bom marketing para poder eleger. E a provocação está lá, né? Provocação está lá, para provocar. Vai tá lá, não só para provocar, mas também para aprender um pouco mais. E a chamada do nosso evento deixa bem enfático, deixa bem claro, né? O marketing político, análises jurídicas, estratégias e ferramentas de trabalho. São essas categorias que vão aí fazer parte do nosso evento. E agora nós vamos encerrar esse podcast de hoje, de provocação, e agradecer aqui ao doutor Douglas e à doutora Mariana, que veio aqui e deu essa aula para a gente, né, para os candidatos, aqui para nós também, que a gente está cada vez aprendendo mais. A legislação muda bastante, né? Tem aí tramitando nos meios jurídicos aí do TRT aí muitas coisas que podem ser mudado, mas enquanto isso você participa desse evento aí, você vai ficar a par das eleições, você vai ver os seus direitos lá, tanto jurídico quanto de marketing. Nós queremos agradecer a doutora Mariana aí pela presença, ao doutor Douglas. Se tiver mais alguma coisa aí que a gente esqueceu, que vocês acham muito interessante, aí pode falar aí, tá? Porque nós estamos encerrando aqui, mas se tiver alguma coisa que nós perguntamos... Não, eu só quero agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso ouvinte. Espero que a gente tenha esclarecido um pouco do propósito do evento e ficam todos convidados a estarem conosco no dia 24
de novembro lá no Hotel Delmont. É isso aí. Muito obrigada, Carlos, Neto, pelo espaço, né? Pela gente estar podendo conversar um pouquinho e mostrar, né, o objetivo desse evento. Então, fica aqui, então, o convite para você. A gente espera que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente falou aqui. E esperamos vocês no evento dia 24 de novembro. Vamos embora, Carlos? Vamos embora, né, Neto? Uma manhã diferente hoje. Continue nos seguindo, divulgando, curtindo, sugerindo pauta. Convido também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Como a doutora falou, acredito muito na força do WhatsApp, por isso criamos um grupo lá do nosso podcast Provocação, até mesmo para isso. Sugerir outros convidados para a gente entrar aqui e deixar a porta aberta de novo para os nossos prefeitáveis, né, Neto? Sim, tivemos claro. aqui com a Bíblia, tivemos com a Ananias, mas também já estamos... Nosso staff aqui correndo atrás aí do Fábio Garcia, do Botelho e dos outros candidatos, Lúdio também. Então estamos aqui fazendo essa mescla, né? Não só da questão política, mas também de estar preocupado com vocês que nos assistem, capacitando vocês, levando um pouco mais de informação para os seus pleitos eleitorais. Doutora Mariana, muito obrigado pela sua presença. Neto, obrigado pela sua presença. Nós estamos chegando ao final de mais esse podcast. E esse programa você pode assistir em qualquer uma de nossas redes sociais, pelo Voz MT também, e pelo Instagram. Nós voltamos no próximo programa. Muito obrigado.